Boa noite, a gente está hoje aqui para falar com vocês sobre a meta 16 do Plano Nacional de Educação, onde a gente vai falar da formação continuada para os professores do ensino básico. Eu sou a Mariana Balaton. E eu sou a Cláudia Mantovani. E para explicitar um pouquinho dessa nossa meta, a gente extraiu um trecho do CONAI de 2014 que diz o seguinte: a política delineada no Decreto 6.755 de 2009, cujos princípios evidenciam uma concepção de formação que considera os profissionais de educação básica como portadores de conhecimentos, experiências, habilidades e possibilidades, os credencia a integrar os programas das universidades e demais instituições formadoras, exercendo um papel fundamental nos processos formativos. O CONAI ele nos diz um pouquinho o que vai acontecer com essa meta. Para ilustrar as estratégias, a gente convidou uma entrevistada que vai se apresentar agora. Boa noite, a nossa entrevistada de hoje é Maria Regina Pupim. Ela é vice-diretora da Escola Oswaldo Aranha Bandeira de Melo, uma escola estadual dos anos iniciais, e vai responder para a gente algumas perguntas sobre a pós-graduação na educação. Professora, há quanto tempo a senhora trabalha na rede estadual? Eu trabalho na rede estadual há 16 anos e sou vice-diretora há 4 anos. A gente vai falar agora, então, um pouquinho da Estratégia 1. A Estratégia 1 fala de um planejamento estratégico, ou seja, entender a demanda para conseguir ofertar adequadamente os cursos. A gente tem aqui um mapa que a gente pegou no GeoCaps, e esse mapa mostra para a gente a oferta de cursos por estado. A gente consegue observar, por exemplo, que os estados do Sul e Sudeste, assim como a Bahia, são os estados onde a gente tem maior demanda desses cursos. Outros estados, como o Piauí, Tocantins, também o Acre, são estados que têm pouquíssima oferta de cursos, o que faz com que as pessoas que queiram estudar tenham que se deslocar, sair das suas casas, deixar suas cidades, para conseguir ter o acesso a esse curso, aos cursos de pós-graduação. A gente quer mostrar também aqui uma distribuição orçamentária, para saber quanto cada estado gasta com esses cursos. Então, a gente consegue ver novamente que os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina são os estados do Sudeste, do Sul e Sudeste, e que mais investem nesse formato de educação. Uma outra tabela que a gente traz é sobre a evolução orçamentária anual. Então, o que acontece? A gente consegue ver aqui que o investimento nesse tipo de curso tem crescido, principalmente depois do ano de 2009. Uma outra estratégia dessa meta é consolidar a Política Nacional de Formação de Professores da Educação Básica. Para ilustrar isso, a gente trouxe um pedacinho de uma lei, que é a Lei 11.502. O que ela quer? Ela modifica as competências e a estrutura organizacional da CAPES, autorizando a concessão de bolsas de estudo e de pesquisa a participantes de programas de formação inicial e continuada e de professores da educação básica. Então, esse artigo que a gente selecionou para vocês, ele está dizendo que a CAPES vai subsidiar o Ministério da Educação na formulação de políticas e no desenvolvimento de atividades de suporte à formação desses profissionais, tá? E aí, o que a CAPES propõe? Ela trabalha com 3 vertentes. A vertente da formação de qualidade, e para ilustrar isso, a gente trouxe um trecho de um texto que o professor Alípio Casale escreveu, que são as pré-condições da educação de qualidade. Então, ele vai falar da democracia, da importância das políticas públicas, da inserção desses profissionais no sistema de ensino e da remuneração digna dos profissionais da educação. Outra vertente é a integração entre a pós-graduação, a formação dos professores e a escola básica.
E a última vertente é a produção de conhecimento, que vai nos levar aí para a próxima estratégia. E o que nós pensamos? Nós pensamos em juntar a estratégia 3, a 4 e a 6. Por quê? Porque elas versam sobre a disponibilização dessas obras e de materiais didáticos e materiais referenciais para os professores para dar subsídios para o trabalho deles. Então, a gente tem aqui expandir o programa de composição de acervo de obras didáticas, paradidáticas, literaturas e dicionários, que é uma das estratégias. Ampliar e consolidar o portal eletrônico para subsidiar a atuação dos professores disponibilizando material didático. O que é isso? Eles já têm um sistema eletrônico, um portal eletrônico, então seria de ampliar essa disponibilização e de ter mais material. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a distribuição de acesso ao portal de periódicos do Estado. O que é perceptível? Que o Estado de São Paulo, ele é privilegiado nesse acesso. Logo depois tem o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e assim por diante. E o que a gente vê é que existem alguns lugares do Brasil, alguns estados, que não são contemplados da maneira como deveriam. Porque, afinal de contas, a gente tem educadores no Brasil inteiro. Então, esse acesso ele deveria ser mais igualitário. Não deveria ser tão discrepante a diferença. Outra estratégia é fortalecer a formação dos professores das escolas públicas da educação básica por meio da implementação de ações do Plano Nacional do Livre Leitura e da instituição de Programa Nacional de Disponibilização de Recursos para Acesso a Bens Culturais pelo Magistério Público. Então, novamente, a gente está falando sobre disponibilização de materiais didáticos para os professores. Tá? Então, agora a gente vai ouvir um pouquinho da nossa entrevistada. Temos uma biblioteca virtual, né? E essa biblioteca é acessível, inclusive, para os alunos e a população em geral, porque ela tem fácil acesso. E para quem é portador de alguma necessidade especial, esse acervo também tem esse tipo de acesso? Também. O governo tem essa preocupação, né, de disponibilizar tanto o acervo físico quanto o virtual para portadores de deficiência. E aqui a gente tem alguns programas, alguns projetos que já vigoram no nosso estado, de incentivo à leitura, de mostrando recursos. Então, o que a gente percebe? Que, na verdade, ter um material só talvez não faça toda a diferença. Porque muitas vezes eu posso ter o material, mas eu não sei como usar. Então, aqui a gente tem o Programa Nacional de Incentivo à Leitura, que ele promove oficinas, cursos e palestras para dar esse subsídio para o profissional. O que também acontece são as formações continuadas em serviço, tá? Que as escolas estaduais, elas proporcionam. A partir disso, o profissional pode se interessar por fazer um projeto, por ir para uma especialização e não ficar só naquele curso. Então, toda essa distribuição de materiais, ela envolve aí um direcionamento maior que a gente entendeu que seria para que esse profissional se interessasse pelas especializações e pela pós-graduação. Tá? Agora a gente vai ouvir a nossa entrevista. Como a Política Nacional de Formação de Professores ocorre no seu ambiente de trabalho? Bom, a gente tem vários cursos, capacitações, tem a pós e tem o mestrado. Então, o professor, dentro da área de interesse, ele tem que buscar o que ele pretende. Aí, alguns cursos é feito pelo nosso online, né? O plano virtual que o governo tem. E esses cursos são pequenos, alguns de 30, 60, 120 horas.
Aí, no começo do ano, geralmente tem as inscrições para pós e para o mestrado. Então, aí o professor vai procurar o que ele tem interesse e fazer a sua inscrição. Agora, os cursos de capacitação, eles são feitos com uma frequência maior, geralmente mensal, semestral, de acordo com a necessidade do programa, né, do projeto que a gente está desenvolvendo. E é escolhido um professor de cada série, vai para o polo e lá ele tem a capacitação e traz para a escola para multiplicar o que ele aprendeu ali. E quais são os incentivos dados para os professores fazerem esses cursos? Então, existe uma política de mudança de faixa, né? Existe a cada 5 anos, eu não sei te dizer agora o número X de horas que precisa ter, mas tem um número X que a gente conclui ao longo de 5 anos. Então, o professor vai acumulando os cursos pequenos de 30, 120 horas para poder fazer a mudança de faixa. Agora, já a pós e o mestrado, ele concluiu, apresentou na escola a documentação. Assim que sai o nome dele no Diário Oficial, já a faixa salarial dele já muda automaticamente, né, e ele já passa a ganhar o aumento. E o que é muito bacana é que a gente vê que existe um incentivo aí para esses profissionais, não só um incentivo de que ele tenha mais conhecimento e que a prática dele seja mais qualificada, mas também tem um incentivo aí financeiro, né? A estratégia 5, ela fala sobre ampliar a oferta de bolsas de estudo para pós-graduação dos professores da educação básica. Então, a gente está trazendo aqui alguns gráficos sobre a previsão de bolsas de estudo da CAPES. Esses gráficos a gente obteve a partir do PNPG, Plano Nacional de Pós-Graduação. Então, a gente vai dar uma analisada inicial aqui nesse primeiro gráfico. Os pontos em vermelho, esses quadradinhos em vermelho, foram as bolsas efetivas. Bolsas que realmente foram ofertadas. A linha em azul, com o xizinho, ela já é um ajuste. Esse ajuste ele é feito para se poder fazer a previsão de quantas bolsas vão ser obtidas nos anos seguintes. Esse gráfico, ele obteve a quantidade de bolsas ofertadas até o ano de 2010 e fez a previsão para os anos seguintes, 11, 12 e 13. Infelizmente, esse gráfico é um pouquinho antigo e a gente não tem os valores que realmente foram ofertados de bolsas de estudo nos anos de 2011, 12 e 2013. O que eu quero observar com bastante atenção é que depois do ano de 2008, a gente teve uma oferta consideravelmente aumentada nas bolsas de pós-graduação no nível de mestrado. A gente também tem aqui o gráfico que mostra a previsão de bolsas para doutorado também pela CAPES. Novamente no mesmo sistema. Você tem aí a apresentação em vermelho das bolsas de fato ofertadas, um ajuste feito por meio de cálculo e depois as previsões. Essa linha mais alta aqui é a previsão do número máximo de bolsas. O azul clarinho é o número mínimo. Esses dois outros são previsões, uma previsão, essa amarela é uma previsão exponencial, onde ele supõe o aumento dessa oferta, e esse em verde aqui, os triângulozinhos, ele prevê apenas que se mantenha o aumento da oferta de bolsas para o nível de doutorado. A gente tem também aqui a previsão de bolsas para mestrado pelo CNPq. Esse gráfico ele já é bastante descontínuo. A gente pode ver que ele teve um aumento interessante de oferta de bolsas até o ano de 1995 e depois uma queda expressiva, voltando a crescer com mais força
a partir do ano de 2006. Já no nível de doutorado, também pelo CNPq, a gente tem sempre um crescimento observado, tá? E, de novo, a gente tem previsões sempre positivas. A grande diferença entre as bolsas do CNPq e da CAPES é que a CAPES oferece também programas de bolsas para pessoas que tenham vínculo empregatício. Então, é a bolsa que cobre, por exemplo, exclusivamente o valor da mensalidade. É o caso da bolsa que a PUC chama de taxa. Já o CNPq oferece bolsas apenas para quem não possui vínculo empregatício e vai se dedicar exclusivamente à pesquisa. Um outro dado interessante, esse a gente trouxe do GeoCaps, é a quantidade de bolsas ofertadas para que os nossos estudantes, os brasileiros, estudem em outros países. A gente observa que os países em vermelho são os países onde a gente tem maior oferta. Então, a gente tem Canadá, Estados Unidos, Portugal, Espanha, França, Itália, Austrália, e já países onde a gente tem poucas bolsas ofertadas. Isso inclui a Rússia, por exemplo, grande parte dos nossos vizinhos, como Colômbia, Paraguai, Venezuela. Esses países têm pouca oferta de bolsas pela CAPES para os estudantes brasileiros irem estudar fora e buscar novas experiências. E a gente vai ver, então, agora como a nossa entrevistada identifica a oferta de bolsas de pós-graduação para os professores da rede pública de São Paulo. São ofertadas bolsas para estudo de pós-graduação em universidades particulares? São sim. Em algumas universidades chegam até 50% de desconto para o curso de pós-graduação. E o que você precisa, ou o que os professores precisam fazer para obter essas bolsas de estudo? Ele tem que se dirigir à universidade que ele escolheu e manifestar o curso que ele quer fazer. E em algumas universidades eles pedem para que faça uma provinha, né? Uma avaliação. Mas muitas delas é só você apresentar o comprovante que você é professor da rede pública e o desconto já é automático. Então, a gente pegou mais uma frasezinha do CONAI, mais um trechinho. Deve-se garantir e ampliar a oferta de programas e ações de incentivo à mobilidade docente em cursos de graduação e pós-graduação em âmbito nacional e internacional, tendo em vista o enriquecimento e a formação de nível superior. Isso é do CONAI de 2014. Então, a gente queria salientar a importância de você ter uma experiência internacional e muitas vezes também é preciso que você tenha um financiamento porque você não tem o curso de pós-graduação ofertado no seu estado ou numa região próxima à sua casa. Então, por mais que você não precise trocar de país, às vezes você precisa trocar de estado, trocar de cidade. Então, é importante que essas bolsas de pós-graduação, elas sejam ofertadas, até porque muitas vezes as pessoas precisam se deslocar, deixar seu trabalho, deixar sua família, para fazer um curso de pós-graduação e se especializar. Então, para concluir, a gente queria dizer que pelos dados que a gente observou, a gente acaba constatando que há muitos investimentos na formação dos profissionais de educação básica e esses investimentos vêm aumentando, especialmente depois de 2008. A gente sabe que existe a relutância de alguns profissionais em fazer esses cursos, mas que a grande maioria, um número expressivo de profissionais, busca realmente o aperfeiçoamento. E aí, então, aqui a gente resgata um pouquinho da nossa meta, que o PNE determina que até 2024, 50% dos professores tenham como formação mínima a pós-graduação. E segundo os dados do observatório, atualmente 30% dos profissionais já estão com o nível de pós-graduação. Então, nós concluímos que vai ser possível alcançar essa meta. Aí nós colocamos no próximo slide as referências, para caso vocês queiram pegar mais detalhes, olhar os documentos, esmiuçá-los. E se vocês tiverem algum comentário, alguma
alguma coisa que a gente possa debater junto, por favor, respondam o nosso e-mail, porque nós ficamos muito chateadas de não poder apresentar para vocês. Nós preparamos com muito carinho aí a apresentação. Eu quero agradecer ao professor Alípio pelas aulas, foi muito esclarecedor, acho que a gente conseguiu ampliar nossos horizontes e nosso entendimento sobre a educação brasileira e tudo que se passa a respeito da educação brasileira. A gente quer agradecer por todas as aulas, quer agradecer também por vocês terem visto o vídeo, a gente fez com muito carinho para pelo menos a gente conseguir finalizar o nosso curso. Então, comentários, por favor, a gente já tem o nosso grupo de e-mail e a gente se encontra no semestre que vem.